Muito bom, bom dia para vocês. Eu confesso que estou muito feliz por estar com vocês hoje e poder compartilhar um pouco do que a gente conhece. Eu acredito que ter uma entidade social ou um projeto social hoje é exercer uma vocação, é você perceber uma necessidade dentro do seu município, da sua comunidade, e percebendo essa necessidade, você se comprometer a fazer algo. E não sozinho, mas chamar um grupo de pessoas, se reunir, se organizar no formato de uma ONG, de uma associação e fazer alguma coisa a respeito para mudar aquela situação. Então, hoje eu quero também te apontar e dizer e mostrar para vocês que é possível fazer. E não só é possível fazer, existe muito recurso para fazer. E dentro do nosso programa de diagnóstico e capacitação do capital humano para o terceiro setor, essas palestras presenciais, elas fazem parte do primeiro eixo. Eu quero que vocês depois se inscrevam no curso, para que vocês entendam a programação. Esse primeiro eixo, ele fala de projetos e ele traz estudos de caso, para que você possa perceber o que pode ser feito e onde estão os recursos que você pode captar para a sua entidade social. Geralmente você pensa que só o poder público tem recurso para você e você está errado. Hoje nós vamos focar exatamente nessa questão aqui, ó. Captação de recursos focados na iniciativa privada. Nós temos 3 setores na sociedade. O primeiro setor, setor público. O segundo setor, setor privado. O que é o setor privado? As empresas que estão alocadas dentro dos municípios, dos estados e da federação. E o terceiro setor são as ONGs, as entidades do terceiro setor, que desenvolvem os projetos sociais e cooperam para que o primeiro setor, que é o poder público, possa atender melhor a sociedade e também o segundo setor. Porque nós estamos vivendo um momento de uma mudança de paradigma. Há um conceito novo. E qual que é esse conceito? As empresas estão desenvolvendo a mentalidade social. Eu sou a minha primeira formação em administração de empresas. E toda empresa tem a questão da responsabilidade social como uma meta. Aliás, como uma lei. E também agora como uma normativa de qualificação, tem uma NR específica para isso, para qualificar a empresa como uma empresa social. Isso vem se desenvolvendo e no atual momento as empresas estão voltadas para a ideia de sustentabilidade. Ou seja, nós não podemos apenas tirar o lucro daquela cidade. Nós não podemos atuar nela ou agir nela pensando apenas no lucro, mas precisamos dar de volta alguma coisa. E é nesse conceito que eu quero falar, baseado nesse conceito que eu quero falar sobre captação de recursos. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, aliás, algumas perguntas que nós vamos responder aqui hoje são essas aqui, olha. Quais são as empresas que investem no terceiro setor? Quais são as empresas que poderiam investir nos projetos sociais que vocês desenvolverem? Como elas investem? Porque eu sei quais são. Agora, vocês vão descobrir quais são, mas como elas vão investir no terceiro setor? Onde buscar projetos? Onde colocar o meu projeto? Onde buscar iniciativas de sustentabilidade ou de apoio para os meus projetos? Qual é o plano? O que eu vou fazer a partir dessa palestra para fazer isso? Um estudo de caso. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês vai espantar vocês. É interessante o que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu quero que vocês vão anotando as perguntas para que no final a gente possa responder e depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, com todos os links que ele possui, tá bom? Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, a primeira pergunta a responder, as empresas investem no social? Vamos lá. O mapa das organizações da sociedade civil, o que é o mapa das organizações da sociedade civil? É um órgão governamental que reúne todas as entidades registradas no Brasil, que estão registradas oficialmente no Brasil, e faz um panorama delas. Dentro desse mapa das organizações sociais, foi feita uma revelação impressionante. Existe hoje lá registrado 820 mil OSCs. Esses dados são de 2016, porque o governo ainda não atualizou o novo censo. Então, 820 mil entidades do terceiro setor. Agora, preste atenção nisso aqui. Os dados de censo do GIF,
que é o GIF? O GIF é uma associação de investidores sociais privados no Brasil, que inclusive é divulgado no próprio mapa das organizações de sociedade civil. É um grupo de empresários, de empresas e de entidades privadas que se reuniram e montaram um grupo onde eles reúnem todo o capital e fazem a seleção de projetos para o terceiro setor. Olha o que eles dizem. Eles vão nos revelar no censo que eles fizeram também em 2016 que o investimento privado nacional, ou seja, o investimento de empresas dentro do Brasil, e eles pesquisaram apenas 116 entidades. Olha lá, movimentou no ano de 2016 3,1 bilhões de reais. Já imaginaram isso? Sabe quanto foi o orçamento do governo federal para entidades do terceiro setor no ano de 2016? 3 bilhões. Para o Brasil inteiro. Só a iniciativa privada aportou mais 3,1 bilhões em entidades do terceiro setor. O que isso diz para nós? Que muitas vezes o nosso foco está errado. Nós estamos buscando muito do poder público apenas, o patrocínio para os nossos projetos sociais, sendo que na própria comunidade, na própria cidade onde estamos, ou no próprio estado, pode ter uma empresa que aporta muito mais do que o próprio poder público, porque tem uma consciência e tem uma responsabilidade social que ela quer desenvolver dentro do seu contexto social. E olha que interessante. Deixa eu voltar lá. Volta. 595 milhões em doações e patrocínios de iniciativa de terceiros foram dados diretamente para a entidade, sem passar, olha bem, sem passar por os editais. 595 milhões desses 3 bilhões foi aportado direto na entidade, para projetos diretos da entidade. Eu vou te mostrar como isso aconteceu. Outro dado importante desse censo do GIF é esse aqui. 78% desses investidores que fizeram esse investimento de 3,1 bilhão no terceiro setor diz que vai continuar. E não só que vai continuar, mas a tendência é de aumentar de 21% para 35%. Porque eles entenderam que ao fazer esse investimento no terceiro setor, eles contribuíram para o desenvolvimento da sociedade. Veja bem, nós temos aqui hoje uma cadeirante que precisa de projetos de acessibilidade. Já imaginou se a cidade voltasse para fazer isso em todas as entidades públicas, todos os órgãos públicos? Eu sei que não é. Não há visão. E existem empresas que estão, como eu falei para lá fora, que estão com projetos voltados para isso, para inclusão. Inclusive, em cidades mais do interior, existem projetos muito focados nisso. Agora vamos lá para a novidade. Olha o valor investido. 2016 foi 3,1 bilhão, havia uma previsão de crescimento de 21% a 35%. Em 2018, passou para 3,5 bilhões de investimento no terceiro setor. Olha aqui 2020, eu já peguei o dado atualizado. 5,3 bilhões de investimento em projetos sociais vindos diretos da iniciativa privada, não do governo, vindo direto das empresas. Então nós temos aqui um recurso maior que o orçamento de certos estados. Entenderam? Que está disponível para que o terceiro setor possa se apropriar. E olha que interessante, a média, aquela cor rosa ali, ó, a média de investimento por doador foi de 27 milhões em 2018 e subiu para 42 milhões. O que isso quer dizer? Que foi a média de doação por empresa. Cada empresa colocou pelo menos 42 milhões em projetos sociais. E a média de entidades sociais ou de projetos financiados foi de 6,9 milhões. E aqui em 2018, e ali foi 8,6, não sei porque não saiu. 8,6 milhões em 2020. O que isso significa? Que essas pessoas que investiram em projetos sociais, em 2020, chegaram a investir 8,6 bilhão num projeto social. É a média de investimento por projeto. Isso se deu também em 2020 por causa da pandemia, do Covid-19. Os investimentos sociais aumentaram muito, principalmente na área da saúde por causa do Covid-19. Então foi por isso que subiu tanto assim. Mas
Olhando para esses dados, a iniciativa privada investe ou não investe no terceiro setor? Investe, não investe? Agora vamos adiante. Já que eles investem, em que áreas eles investem? Vamos saber, porque se tem tanto dinheiro rodando para o terceiro setor, onde ele está? Veja bem, aqui nesse quadro você vai ver onde está o dinheiro. 78% desse recurso investido foi para educação, projetos educacionais. E aqui inclui algumas universidades que fazem, além dos seus projetos normais, lucrativos, fazem projetos educacionais, bolsas de educação e outros projetos dentro do seu âmbito educacional. Por exemplo, nós temos hoje o Quero Bolsa, que é uma ONG que está distribuindo 50% de desconto para universidades, para cursos de graduação, para primeira graduação. Ela tira esse recurso de investimentos privados. São empresas que aportam o dinheiro e ela banca metade das bolsas de estudo, quando o aluno matricula. Muito melhor do que aquele financiamento do governo para estudar, não é? Então, uma iniciativa. Boa parte desse projeto, desse valor investido, está na educação. Em segundo lugar, nós temos aqui, fortalecimento da sociedade. Projetos que façam a sociedade crescer. Estão dentro do processo de sustentabilidade. Em terceiro lugar, saúde e bem-estar. Também o terceiro investimento maior do setor privado está em saúde e bem-estar. Agora veja em qual você se enquadra. Olha ali, em quarto lugar, proteção social, assistência, desenvolvimento, combate à pobreza e à fome. Também é um dos volumes maiores de receita. Depois, em seguida, vem desenvolvimento local, territorial e comunitário. Esses projetos de desenvolvimento, eles passam também para criar infraestrutura em comunidades carentes. Depois temos artes e cultura. Já notaram que na maioria das cidades, e a maioria dos projetos são nessa área, de arte e cultura, depois esporte, e nem sempre o valor ou a direção do investimento das empresas está coerente com isso? Porque quando eu vou apresentar um projeto numa empresa, eu preciso entender a cultura institucional dela. Eu preciso saber no que ela está disposta a investir. Nós vamos ver isso mais adiante. Olha, 42% desses 5,2 bilhões foi para onde? Fortalecimento da gestão pública. Existem entidades trabalhando isso, porque a gestão pública é deficitária. E uma das origens, aliás, um dos incentivos para a criação da lei de OCIP, das entidades que vão trabalhar por interesse público, é que a OCIP trabalhasse para modernizar e para poder atualizar a gestão pública. A OCIP nasceu para isso. A OCIP nasceu para poder ajudar o Estado a se modernizar e a fazer uma gestão pública mais forte para que ela possa atender melhor o cidadão. Para vocês terem uma noção, 42% são usados em advocacia, paz e democracia, projetos de assistência jurídica gratuitos, projetos de fomento da paz, projetos de fomento da democracia, são usados assim. Anote aí a pergunta depois. Ciência e tecnologia, 33%, esporte e lazer, 32%, sustentabilidade e meio ambiente, 32%, e mídia e comunicações, 32%. Aqui está o dinheiro, aqui está a distribuição. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se uma emissora de TV vai fazer um projeto social, necessariamente ela não vai investir em educação. Ela é uma emissora de TV. Ela vai querer projetos de inclusão social, de sustentabilidade ligados ao quê? À comunicação, não é verdade? Se, por exemplo, uma empresa de mineração como a Vale, ela não vai investir no seu projeto de cultura. Ela vai procurar projetos de quê? Sustentabilidade e meio ambiente. Porque a sustentabilidade e o meio ambiente são os projetos principais que ela tem dentro da sua vocação, da sua identidade. Por isso ela manda o recurso desse jeito. Então, nós sabemos aqui em quais áreas estão os recursos. Agora vamos ver o seguinte. Quem doa? Quer saber quem doa? Olhem para cá. A Forbes fez um ranking dos 100 maiores doadores. Eu peguei apenas os 40 maiores doadores para apresentar para vocês e os valores que eles doaram. Olha, em primeiro lugar está o Itaú Unibanco. O Itaú doou 1 bilhão.
para projetos sociais. Claro que projetos sociais dentro da cultura dele, da cultura institucional, que eu quero te convidar a entrar lá na nossa plataforma e ouvir a palestra que foi dada pelo Leonardo no nosso encontro passado, porque ele fala muito bem sobre a cultura institucional e por que as empresas investem. Mas você já imaginou? A empresa privada investiu 1 bilhão no social. Agora temos ali a Vale, que investiu 500 milhões. 500 milhões fora a multa que ela tomou de 2 bilhões. Ela investiu 500 milhões nos projetos sociais que tem a ver com a identidade dela, mineração, meio ambiente, sustentabilidade. A JBS, que eu estava falando com o rapaz aqui, olha quanto ela investiu. 400 milhões. E a JBS tem projetos de inclusão auditiva, de inclusão audiovisual, para pessoas que precisam desse tipo de trabalho. A Ambev investiu 110 milhões. A Redditor investiu 110 milhões. A Bradesco investiu 99 milhões em projetos sociais. Santander investiu 85 milhões. Eu me lembro aqui que o primeiro projeto social que nós criamos foi em 2003 e a gente queria presentear as crianças na época do Natal e nós não tínhamos muito recurso para fazer e nós procuramos o Santander e o Santander nos deu a festinha e os brinquedos para as 320 crianças que nós tínhamos cadastrados. Fez uma festa para a gente. E foi um investimento social, porque aquela população não era cliente dele. Não era cliente dele, foi um investimento social. Então há um investimento privado. Vamos passar aqui, ó, o Senai, a Nestlé, não vou falar todos, a BRF, o BTG, Grupo Votorantim, o Itaúsa, a Península Participações, Suzano, Americanas, Coca-Cola, enfim, todas as empresas grandes têm o seu departamento de responsabilidade social e têm uma destinação de recurso para projetos sociais. Muitas vezes falta a nós a capacidade, às vezes, de buscar isso por meio de projetos. Então, quem investe no social? Aqui estão alguns exemplos. Mas você fala assim, mas como eu vou ter acesso a isso? Eu vou te mostrar como ter acesso. Primeira forma, se você tem uma ONG ou tem um projeto social e você quer captar, existem diversas formas. Você pode captar junto ao poder público, como nós temos falado nos nossos cursos, mas hoje eu vou focar na captação junto à iniciativa privada. E junto à iniciativa privada existe uma forma que é por meio dos editais. Como que essas empresas disponibilizam recurso? Como é que elas dizem, olha, se você quer fazer um projeto de sustentabilidade ou de inclusão social, como é que você vai pegar esse dinheiro e colocar nesse projeto através de uma empresa privada? Boa parte delas fazem isso por meio de editais. Elas lançam editais, fazem um chamamento para as entidades para que elas possam se cadastrar nesses editais, matricular, apresentar o projeto, ele passa por uma seleção pela empresa e aqueles que são selecionados a empresa aporta e vai acompanhando a execução desse projeto. E onde eu encontro isso? Você vai encontrar aqui. No site, por exemplo, do Mapa das Organizações, e depois eu vou disponibilizar o link para vocês, vocês vão encontrar ali todos os editais que estão em aberto ou que irão se abrir nos próximos meses, para que você possa baixar o edital. E o que é o edital? É um regulamento que mostra o que é necessário, o que a entidade precisa ter para que ela possa concorrer àquele investimento, ou àquela doação, ou àquele patrocínio. Então você baixa o edital e lá diz, olha, a entidade tem que ter CNPJ, tem que ter seu estatuto, no estatuto o dirigente não pode receber ou pode receber, ela tem que ter sede própria, ela tem que ter isso, tem que ter aquilo, alguns não precisam, ela tem que ter as CNDs dos diretores, você baixa, vê tudo o que precisa e eles mandam às vezes o modelo do projeto já para você só preenche com o seu projeto, mostra como vai prestar conta e participa. Mas onde eu encontro isso? Aqui, ó, no mapa das edições. Ali do lado, eu sei que não dá para vocês verem com clareza, mas nós temos ali, por exemplo, eu fiz uma pesquisa e você pode filtrar essa pesquisa pelo seu estado. Ah, não, eu quero atuar em São Paulo, ok. Então nós filtramos ali por São Paulo. Pode filtrar a pesquisa por
apenas por dinheiro que vem da iniciativa privada, e aí você encontra as empresas com editais abertos. Nessa pesquisa que eu fiz, a Gerdau está com o edital aberto para sustentabilidade, para educação, só que os editais de São Paulo estavam fechados, agora é o edital de Minas que está aberto. Um exemplo, o edital de São Paulo fechou essa semana, quarta-feira, agora. Nós achamos ali, ó, por exemplo, a Funarte, que aí já é uma outra empresa, é uma empresa pública, a Funarte, a Cablin, que está com o edital aberto, e lá tem outras tantas, Petrobras, tem lá o Santander, tem o Itaú com os editais abertos, e você vai entrar ali, vai colocar a classificação do que você quer, o tipo de entidade, a área de atuação, se você quiser filtrar por área, vai clicar em procurar e ele vai te aparecer ali, todos os editais em abertos, você clica em acessar, sim, pode falar. A empresa, ela tem uma cota, ela precisa fazer esse trabalho? Sim, as empresas elas destinam parte do recurso. Por exemplo, no mercado financeiro, os fundos de investimento geralmente separam 1,5% do seu lucro para investir em projetos sociais. Então, cada empresa investe ela determina um valor que ela tem que investir, porque para que ela tenha os ISOs e as normativas regulamentares que elas precisam ter para colocar o produto no mercado, elas precisam seguir certas instruções normativas. E uma delas é a da responsabilidade social, o que obriga uma empresa a fazer a doação para projetos sociais. Então, elas têm sim. Então aqui ó, eu citei um exemplo do Santander, que esse edital ainda está em aberto. Dá para entrar até essa semana. O edital do Santander, o Santander fez um projeto para beneficiar pequenas entidades que nunca fizeram projetos com outras empresas privadas. O que eles fizeram? Eles vão selecionar 10 projetos de organizações sociais com temáticas de sustentabilidade, de educação nas áreas urbanas e rural de até R$200 mil. O que eles estão fazendo? Eles estão dando uma oportunidade para pequena entidade, para pequena ONG, de fazer um projeto, executar em conjunto com eles, porque o edital está dizendo isso lá, prestar conta com eles para que eles possam ver a necessidade da ONG e também ajudá-las na gestão do seu projeto. Então isso aqui ainda está em aberto essa semana. Então quando nós achamos o lugar, este aqui é um dos lugares que você capta por edital. Aí vamos lá, eu coloquei 2 editais aqui para vocês verem como funciona. Mais adiante. Esse aqui da Gerdau, ou Gerdau, ele tem um edital em aberto para o ano de 2023. Eles estão captando projetos agora para esse edital. E olha bem o que eles querem. Eles querem projetos de educação empreendedora. Porque quando você fala, por exemplo, vamos supor de um projeto de educação que o cara faz um projeto para dar aula de reforço. É um projeto excelente. Pós-pandemia agora, o governo do estado de Minas Gerais está procurando. Eu tenho um amigo que está colocando um projeto no governo, pós-pandemia, para fazer a reposição das aulas das crianças que não conseguiram cumprir toda a carga letiva do ano escolar na época da pandemia. Ainda tem um problema de déficit educacional. Mas o que eles estão dizendo aqui? Educação empreendedora. O que seria isso aqui? Eu percebo as indústrias que tem aqui nessa região, a demanda que o mercado de trabalho está tendo. Vamos supor, o mercado de trabalho aqui, um exemplo, precisa de gente para hotelaria. Eu faço um projeto baseado nesse crivo, nessa necessidade, nessa demanda que a minha cidade tem. Faço um projeto para treinar, por exemplo, para educar, para ensinar as pessoas como prestar serviço para a hotelaria e vou lá e capto o dinheiro. Porque aí faz sentido. Eles não estão investindo num projeto social que não vai dar futuro, que não tem sustentabilidade. Então, por que põe educação empreendedora? Que não é só dar curso, nem só dar palestra, mas fazer algo que vai fazer com que as pessoas, com aquele conhecimento, com aquela formação, com aquele ensino que ele recebeu, com aquela educação, possa gerar resultados na sociedade. Entenderam isso? Então, está em aberto esse edital. Outro projeto que eles estão buscando, a habitação. Nós temos um problema gravíssimo de habitação no Brasil. Então, se você tiver um projeto social que resolva um problema de habitação por meio do empreendedorismo, buscando uma solução para um problema social de habitação, estão abertos para receber. E não tem valor de captação, eles não limitaram o valor, eles vão analisar o projeto. Se o projeto tiver sentido,
Não importa se ele é 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. A Gerdau investiu 500 milhões em projetos sociais. Ela tem recurso. Reciclagem. Olha, outro problema social, que é um grande problema, mas também é uma grande solução. Tem uma cidade de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, que resolveu o problema do lixo. Uma ONG fez um projeto de reciclagem do lixo social, do lixo da cidade. E olha que interessante, ela propôs para o prefeito: prefeito, eu não quero nada de você. Eu quero só que você me dê o local que eu vou recolher todo o lixo da cidade. E ela fez um convênio com empresas privadas. Ela vai transformar o lixo em energia, que o lixo é transformado em energia renovável, e vai vender para a própria CEMIG, que é a estação que compra a energia no estado. Então, olha bem, não dá mais para fazer um projetinho de evento apenas. Você entrega um dia de coisa acontecendo e vai embora. Você precisa hoje pensar em projetos que tragam sustentabilidade, que se autossustentem, que sejam projetos que possam ser reproduzidos em outras cidades, em outros lugares, e trazer uma mudança social importante. Então a Gerdau está com esses projetos. A Vale está também com o edital em aberto, não tem valor limite para projetos que estejam ligados ao que eles trabalham. Ambiente, por exemplo. Alguém tem uma ideia, um projeto para restaurar uma região que o meio ambiente ali está com algum problema sério. Está aberto. Mineração, logística, engenharia, sustentabilidade. Está aberto os editais. E lá tem alguns eixos nos editais para você se orientar ao fazer o projeto, que você pode apresentar. Eu trouxe apenas esses 2 exemplos para mostrar para vocês que uma das formas de captação na iniciativa privada é por meio dos editais que as próprias empresas fornecem. E eu fiz uma pesquisa rápida ali no site, tem mais ou menos em aberto quase 2.000 editais, entre empresas privadas e fundações privadas. Porque, por exemplo, o Itaú, ele faz o quê? Ele cria a Fundação Itaú, ele pega o dinheiro dele, transfere para a Fundação Itaú o valor que ele quer e a Fundação Itaú fomenta o projeto. A Fundação Itaú é uma fundação privada, porque ela é de um banco, ela é de uma instituição financeira e ela financia os projetos. Então nós temos hoje quase 2.000 editais em abertos para você concorrer. Alguns têm um prazo maior, outros têm um prazo menor. Você tem que ver aquele que você se adapta e tem que ter uma pessoa especialista em fazer o projeto, para vocês apresentarem o projeto. Essa é a única forma de captar? Não. Nós temos outra forma de captar recursos diretamente do terceiro setor. Agora eu tenho que avisar uma coisa. Essa forma aqui é uma forma de captação direta. Então você precisa ter um relacionamento com essa empresa. Mas muitas empresas investem em projetos locais. Me disseram aqui que a fábrica da Castor é por aqui, não é? Provavelmente a Castor tem algum projeto social aqui local para cumprir a sua obrigação de responsabilidade social. E ela se enquadraria nisso aqui. O que é isso aqui? A legislação, a Lei 9.249, ela diz que a empresa de lucro real, o que é uma empresa de lucro real? É uma empresa classificada nesse sistema de pagamento de tributos, ela pode doar até 2% da sua receita, do seu lucro operacional para projetos sociais. É o que diz ali. E olha bem que interessante. Esses incentivos fiscais, eles estão disponíveis para uma doação direta. E como que funciona isso? Funciona assim. Vamos supor que a empresa teve lá, eu vou mostrar isso depois, teve um lucro de 10 milhões operacional. Ela vai doar, por exemplo, 15 mil para uma ONG. Ela vai doar esse dinheiro diretamente no caixa daquela entidade do terceiro setor, para que ela realize um projeto específico e ela não vai ter um abatimento direto, tá? Não é um abatimento direto no imposto de renda dela ou nos impostos dela. O que o governo fez foi permitir que essa doação fosse deduzido como despesa, porque no regime do lucro real, as despesas que eu posso abater dentro da minha empresa, elas são permitidas por lei. E a doação, no caso da empresa de lucro real, é permitida a doação para a ONG no volume até de 2%, ser abatida como despesa operacional. E uma vez que se é abatido como despesa operacional,
reduz no resultado final do pagamento de imposto daquela empresa. E qual que é essa redução? Uma redução de em torno de 34% que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Veja bem, como que isso funciona? Ó, aqui, eu não sei se vocês conseguem ver bem, eu estou colocando ali um exemplo de DRE, de demonstrativo de resultado de uma empresa de lucro real. Sim? Depois você vai mandar para eles, aqui na tela não vai dar. Eu já falei, nós vamos mandar. Aqui, olha, tem essa tela mais perto aqui. Então, como que funciona lá? Por exemplo, a empresa teve um resultado operacional de 10 milhões. Gente, para uma empresa ter um resultado operacional de 10 milhões, ela tem que ser muito grande. As empresas de lucro real geralmente são indústrias, são bancos, tá? São grandes financeiras, são empresas grandes que você tem no município. Geralmente as maiores. Aqui provavelmente é lucro real, é a Castor. Por causa do volume, é uma fábrica, é uma indústria, por causa do volume que ela deve movimentar. Então vamos lá. No primeiro quadro ali, se vocês não virem, depois eu vou mandar isso para vocês, tem quanto a empresa pagaria no final de impostos, tá? Sem fazer uma doação. E no outro quadro eu tenho quanto ela pagaria de imposto de renda, depois da doação. Então vamos supor que ela doou 15 mil reais para uma entidade do terceiro setor. Basicamente é uma doação para uma estrutura qualquer. Então nós temos ali, a doação entra, olha, abatendo em cima do lucro operacional como despesa, tá? E aí nós vemos que foi colocando todos os outros tributos. Olha, o CSLL, foi colocando ali o ajuste do IR, foi deduzido o IR, foi feito o adicional do IR, e no final, se ela não tivesse doado para aquela entidade do terceiro setor, ela teria pagado 3.876.000 reais de imposto. Doando, ela pagou quanto? 3.870.150 de imposto. Então ela teve uma economia real ao doar para uma ONG, em cima do valor que ela doou, não do valor total, mas do valor que ela doou de 15 mil reais, ela teve uma economia, um ganho de 34%, se ela for empresa financeira, e de 39% se ela for uma empresa, uma indústria normal, tipo a Castor. Ela teve esse resultado. Então, por que ela investe? Se você olhar bem, talvez a empresa possa achar que não é tão interessante. Mas se ela já está fazendo um projeto de responsabilidade social e o compliance diz que ela não pode fazer ela mesma esse projeto, porque senão não configura responsabilidade social, se ela mesma opera o dinheiro que ela tem que colocar na sociedade, então ela faz através da sua ONG e ela já ganha esse selo de responsabilidade social. E um detalhe, ela ganha também um marketing envolvido nisso. Porque se você recebe uma doação de uma empresa, é claro que você vai dar a essa empresa uma notoriedade. Por exemplo, dar uma estratégia para vocês que a gente usava. As empresas aportavam diretamente num projeto social que nós tínhamos, fazendo doações diretas, assim, para abater. Eles não estavam tão preocupados em abater. Eles queriam, de fato, ajudar. A gente fazia um projeto social na cidade que era a Missão Resgate. Era um projeto que trabalhava com recuperação de drogados. O que nós fazíamos para manter aquela empresa estimulada a nos doar mais e aumentar a nossa doação com outras? A gente divulgava o nome da empresa, a gente levava o nome da empresa onde a gente ia e, sobretudo, a gente tinha lá uma articulação política. A gente foi na Câmara dos Vereadores, como aqui, e falou para os vereadores o que aquela empresa tinha feito por nós e pedimos ao vereador, em nome da entidade, que desse uma comenda para aquela empresa pela responsabilidade social dela. Puxa, aí nunca mais faltou dinheiro. A empresa fez o que era a responsabilidade dela, mas se ela é reconhecida por isso, isso ajuda com que, isso estimula ela a fazer mais e ela ganha em cima disso. Então é muito importante que a gente tenha estratégia. Por isso que se você for fazer o curso conosco, nós vamos te ensinar muito sobre estratégia, planejamento estratégico. Porque a captação de recursos depende disso. Depende de você ser uma pessoa que tem uma estratégia bolada para isso. Existem inúmeras formas de captar recursos. Na iniciativa privada, você precisa ter uma estratégia. Agora, detalhe, suponhamos que você tem uma empresa que vai aportar em você. Existe uma contabilidade a ser feita. Muitas vezes, a experiência que eu tenho, mais a Karina, é de que a empresa nem sabe que isso é possível. Os contadores nem sabem que é possível
E muitas vezes os contadores nem sabem como fazer essa dedução. Então, quando você for, tem que levar pronto. E aí, quem entrar no nosso curso, e ali fizer ali o WhatsApp, e entrar dentro do nosso programa aqui hoje, a gente vai doar para ele não só esse material, mas uma planilha que faz o cálculo. E aquele modelo ali, ó, que você pode baixar. A Receita Federal, ela montou um modelo que a ONG tem que ter. Você não pode inventar o seu recibo. Existe um recibo pronto, que é feito por meio de uma instrução normativa, tá, da Receita Federal, que pode ser baixado no site da Receita Federal. Nós vamos disponibilizar para vocês, onde a entidade preenche os dados dela e faz uma declaração ali de que aquele recurso será usado para o fim social para o qual ele foi pegado, ele foi adquirido, ele foi doado. Agora veja bem, a empresa vai pegar esse recibo e vai colocar na contabilidade dela como despesa operacional dentro do lucro operacional que ela teve, ok? Quando ela faz isso, ela fica resguardada e a entidade tem que ter um contador. A gente vai falar muito sobre isso nos nossos cursos. Precisa ter um sistema de contabilidade com as normas de contabilidade brasileira. E aí o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse recibo e ela vai arquivar por 5 anos na sua entidade. Porque se caso houver uma investigação, se a Receita Federal resolver chamar a entidade para apresentar aquele documento está arquivado. Está ali pronto para ser entregue e o projeto que foi para o qual aquele dinheiro foi usado está apresentado, está com os relatórios todos prontos. Mas é possível fazer. Então existe todo um modelo, existe uma sistemática, existe um formato que nós precisamos usar quando se trata de fazer a captação do dinheiro diretamente das empresas, usando os 2% que a lei permite, porque esses 2% vão alterar o pagamento de impostos, vão diminuir o pagamento de impostos da empresa. Por isso tem que ser prestado contas desse jeito. Ok? Todo mundo entendeu? Agora vamos lá. O que eu trouxe aqui para vocês? Vocês devem estar se perguntando assim, então tá bom. Onde mais eu posso encontrar editais que sejam coerentes com a necessidade da minha entidade? Eu trouxe para vocês uma pesquisa que vai resolver o problema de vocês abundantemente nessa área. Esses links que eu coloquei aqui, eu vou mandar para vocês, tá? Não precisa anotar. Tem todos os editais em abertos dos setores privados para investimento por forma de doação ou de patrocínio no terceiro setor, na sua ONG. E eu vou citar esses aqui porque são os que têm mais abundância. A Associação Brasileira de Captadores de Recursos. É uma associação criada para ajudar as ONGs que querem captar recursos. E lá eles não só colocam informações sobre a captação, mas eles também disponibilizam editais em abertos. Que você pode entrar e falar, puxa, isso aqui tem a ver com o meu projeto social. Puxa, isso aqui tem a ver com a minha entidade social. E lá você baixa os projetos e faz o seu projeto para adequar aquele edital. Temos também o Prosas. O Prosas é uma plataforma que conecta quem tem o projeto social, que no caso é o terceiro setor, com quem quer financiar um projeto social. Faz a conexão. Tem gente que quer doar. E o conceito da doação, ele tem crescido muito atualmente. Então as pessoas entram lá e falam, olha, eu quero doar. E às vezes, lá nesse Prosas, eu achei pessoas físicas querendo doar. Gente que está falando assim, olha, eu tenho 10 mil para doar para a entidade. Ele entra lá e coloca, eu tenho 10 mil disponível, eu quero doar para um projeto que seja feito para essa necessidade. E lá tem as entidades também que querem receber a doação. Então é um site que reúne e também te dá uma orientação sobre como fazer um projeto nesse caso. Temos também o Idealist, que é uma plataforma que mostra instituições nacionais e internacionais que investem em projetos sociais. Tá? Temos o mapa da OSC, que é o que eu estou mostrando para vocês ali. Temos a rede de filantropia. A rede de filantropia tem um diferencial. Para você ter acesso aos editais, você tem que pagar uma assinatura. Mas é uma rede que possui também editais. E além disso, tem a Eletrobras, que já tem os editais no próprio site. Tem a Eletrosul, que está aqui mais perto de vocês. Tem a Oi Futuro.
tem esse site chamado Patrocínios Culturais, tem o Patrocínios Educacionais, que é outro site voltado apenas para isso, tem patrocínios na sustentabilidade, patrocínios esportivos e, por fim, a Petrobras. Eu acho que aqui vocês têm um arsenal de conteúdo, de busca para poder você fazer o seu primeiro projeto social. Enfim, o que eu quero resumir para vocês hoje é que existe recurso, existe a disponibilidade do recurso, as empresas querem doar, as empresas querem oferecer isso como parte da sua responsabilidade social, mas muitas vezes nós não estamos adaptados nem na nossa forma de estrutura administrativa, nem na forma de apresentação dos projetos, e muitas vezes não temos nem o conhecimento de que isso é possível. E nós esperamos que com essas palestras e com o conteúdo que nós estamos disponibilizando, vocês consigam inovar e mudar essa cidade. Olha, nós amamos a cidade de vocês, andamos aqui, amamos, achamos uma cidade linda, muito bem organizada, mas eu tenho certeza que existem necessidades aqui sociais gigantescas, que precisa de alguém que olhe para isso e fale, olha, eu vou me comprometer com isso. Eu quero mudar alguma coisa na minha sociedade. Eu quero fazer algo. Nós temos aqui o poder público que faz a sua função, temos aqui muitas vezes o poder religioso, as igrejas que fazem a sua função, temos as empresas ajudando como podem, mas o terceiro setor, as ONGs, são fundamentais para que nós possamos conseguir, muitas vezes, sanar problemas sociais que o primeiro poder, o poder público não enxerga, que às vezes até a própria igreja não tem acesso a isso, que às vezes a própria empresa não sabe porque ela não está na ponta como você está. Por exemplo, trabalhei numa comunidade com um projeto social que, para o governo municipal, as pessoas que precisassem de creche desciam para um outro bairro próximo para botar os seus filhos. Para as empresas, elas não conheciam a realidade. Quando nós entramos lá, nós vimos que era um bairro de 3.500 pessoas, morro, não tinha nenhuma creche. Nenhuma creche. E as mães, muitas vezes, não podiam trabalhar porque elas não tinham com quem deixar os filhos. Um lugar perigoso, com muito incentivo às drogas. Nós entramos lá e falamos, olha, precisa de uma creche aqui. Desbravamos, conseguimos abrir uma creche lá, iniciamos isso com a iniciativa privada, foi ela que aportou o início, conseguimos manter 80 alunos. Quando o governo viu que nós já estávamos fazendo, estávamos organizados, tínhamos o projeto, já estava em andamento, e que havia uma demanda social muito grande, aí ele resolveu fazer conosco um convênio, além do recurso privado que tínhamos, veio um convênio municipal, nós conseguimos aumentar esse atendimento para 320 crianças. Então são 320 famílias que foram ajudadas numa comunidade de 3.500 pessoas para que as mães pudessem ter a tranquilidade de deixar os seus filhos 7 horas da manhã na creche e pegar eles 7 horas da noite, pudesse trabalhar e se tornar produtivo dentro da sociedade onde elas estavam. É esse tipo de transformação que o projeto social é capaz de fazer. E ali as crianças tinham alimentação, era uma comunidade carente, elas tinham uniforme, material escolar e educação de primeira. Nós trouxemos um sistema educacional de primeira para dentro daquele contexto. Aquelas crianças que hoje já são adolescentes e jovens transformaram aquele lugar porque elas tiveram uma boa base e agora elas estão produtivas na sociedade. Porque nós não deixamos faltar. Depois veio o curso de informática, curso de programação e outros cursos tantos, convênios com órgãos, com entidades privadas para acolher aqueles meninos nos seus empregos. Hoje aquela sociedade foi transformada, aquela comunidade foi transformada, porque alguém se sensibilizou com um problema social. E é o que eu quero desafiar vocês a fazer. Não pode dizer que eu não faço porque não há recurso, porque há. Há recurso próprio, porque nós também podemos colocar o pouco que nós podemos, mas podemos colocar como recurso humano, nossa inteligência, nossa capacidade. Há recurso público e há recurso privado. O que precisa é nós nos comprometermos a fazer isso.